Bem, eu vou para a última parte do vídeo que eu estava fazendo. Nessa última parte eu vou fazer o que eu acho que eu deveria ter feito no primeiro vídeo. Ia demorar menos tempo, eu não ia alugar o ouvido de ninguém, é, ou seja, comentar o vídeo que está no canal Teologia Reversa. E a voz que vocês vão escutar é a voz do Antônio Miranda. O vídeo se chama O Argumento que Nenhum Cristão Refuta. Eu vou colocar isso na descrição do vídeo. Bem, um argumento que nenhum cristão refuta, já vou adiantar que eu não sei de onde ele tirou essa ideia, mas vamos escutar isso aqui. O primeiro ponto, aqui. Existência de Deus. É estranho nós falarmos em provar a existência de Deus, porque nós não falamos em provar a existência da gravidade, a existência do Sol, a existência do ar que respiramos ou a nossa própria existência. Essas coisas já são evidentes o suficiente, já temos razões suficientes para crermos na existência dessas coisas. E acho que ninguém duvida que elas existem. Mas, por algum motivo, Deus precisa de apologistas, pessoas que fazem a defesa da sua existência. Isso aí ele está coberto de razão, né, gente? Aquilo que é auto-evidente não precisa de prova, né? Que nós existimos, isso é auto-evidente. Para que alguém vai querer provar que a gente existe? Para que alguém vai querer provar que o Sol existe? Provar que nós respiramos? Essas coisas são auto-evidentes. Provar que 1 mais 1 é igual a 2. Não faz sentido, não. E surgiu toda uma literatura cristã chamada assim, Provas da Existência de Deus. Bem, é um título infeliz. A pessoa que está querendo provar a existência de Deus, ela está querendo fazer outra coisa. Mas eu acho que não encontraram um nome melhor e fica nisso aí, provar a existência de Deus. Porque Deus é autoevidente, Deus é a própria existência, né? Lembrando que o português não é uma língua filosófica, com as palavras na língua portuguesa ainda não tem peso filosófico, igual acontece no francês, no alemão, no inglês. Então, as palavras na língua portuguesa, elas ainda são um pouco maleáveis. Lembrando disso, lembrando disso, está correto o que eu estou dizendo, até certo ponto. Coloque existência aí entre aspas. Deus é a própria existência. Falar que Deus existe é falar que existência existe. Isso é tautologia, preciso falar isso não. E falar que Deus não existe é falar que a existência não existe. Qual que é o sentido dessa frase? Né? A existência não existe. Deus é autoevidente, você não precisa provar a existência dele, não. Está na cara que ele existe. Não está na cara que ele é uma trindade, aí é outra história. Tem certas características de Deus que nós apreendemos através do uso da razão. Outras são autoevidentes. A existência de Deus é autoevidente. Deus é a própria existência. É o próprio ato de ser em si. Né? O ato de ser no seu momento de ser. Ou seja, a própria existência. Quando um ateu fala que Deus não existe, ele está falando que a existência não existe. Meu Deus do céu, isso é. Não, mas é claro, o ateu não sabe o que está falando. O Tomás de Aquino diz que não há necessidade de provar a existência de Deus, porque Deus é autoevidente. Mas, aí ele complementa, tem pessoas que não compreendem os termos que levam à percepção dessa autoevidência. Então, a gente vai argumentar aqui em favor da existência de Deus para esse pessoal que não sabe o que está em jogo, né? Não sabe a conceituação correta.
Então, é algo desse tipo. Lê Tomás de Aquino no começo da Suma Teológica. Deixa Tomás de Aquino de lado. Depois a gente volta nele, se for o caso. Mas Deus é a própria existência, ou seja, é autoevidente que Deus existe. Por que um ateu quer insistir que Deus não existe? Aí nós vamos ver que não é por nenhum motivo racional, é por um motivo existencial. O ateu não quer usar a palavra Deus. Por quê? Aí depois a gente fala por que, se for o caso. E essa história também de apologética, né? Vamos parar com essa besteira, pô. Apologética. A Igreja Católica não usa apologética mais, não existe a disciplina teologia fundamental. A Igreja parte do pressuposto que os ateus estão de boa vontade, querendo um diálogo sério. Então, a teologia fundamental vai mostrar a razoabilidade da fé. Um ateu vai estudar aquilo ali, vai compreender, vai discutir com um teólogo, todos dois bem intencionados, e com isso vão chegar, não precisa nem chegar a um acordo, não, pode ser que cada um segue seu caminho. Porque esse negócio de apologética parece que é briga, né? Você tem que defender porque o outro é o inimigo, você tem que acabar com o inimigo. Eu até gosto de ler livro de apologética, tem umas coisas interessantes, mas acho que passou disso já. Mas a igreja acabou cometendo um erro, porque nem todo mundo é bem intencionado, né? Aliás, é um erro crasso da igreja achar que todo mundo que entra em diálogo com a igreja está com boas intenções. Se Antônio Miranda, eu acho que ele tem boas intenções. A maioria não tem, eles não tem boas intenções, não. Eles estão querendo acabar com a igreja mesmo, ridicularizar. Isso quando não é problema neurótico. A maioria dos ateus na internet, pelo menos, bem, não sei se é problema neurótico em alguns casos e pirracinha besta em outros casos. Devia ter falado isso não, né? Isso parece estar querendo caçar confusão. Vamos deixar esse negócio de apologética de lado. Voltando ao texto, o vídeo dele aqui, vamos voltar ao vídeo. Sempre ser maximamente grande e perfeitíssimo. Então, se Deus é um ser que é perfeitíssimo, ele é máximo, ele já é pleno em si mesmo, você tem que concordar comigo que não existe nada na qual vai lhe faltar. Ele não pode sentir carência, ele não pode, de forma alguma, desejar algo a mais. Porque se ele desejar algo a mais, significa que ele não tinha esse algo a mais antes. Também está correto. Deus não deseja algo a mais e Deus não tem carência. Está certíssimo. O assunto poderia ficar por aqui. Mas de onde que o Antônio Miranda vai tirar essa ideia esquisita de que Deus precisa de alguma coisa, que Deus tem uma carência? Nós vamos ver isso agora. Beleza? Você entendeu isso? Quando nós pegamos a Bíblia, nós vamos perceber que tudo foi feito em Deus, para Deus, né? E aí começa o problema. Ele percebe, de fato, é verdade. Deus existindo, sendo a existência na sua plenitude, então não lhe falta nada. Não faz o menor sentido falar que Deus quer alguma coisa. Só que ele vai pegar a Bíblia para mostrar que Deus quer alguma coisa, mas acontece que a Bíblia não é um manual de lógica. A Bíblia ela conta uma história, ela é uma diversidade de livros, ela não tem uma ordem interna. Ela não está organizada assim, do princípio ao fim. Existe um livro de São Bernardo interessante a esse respeito, acho que chama Filoteia. Ele diz o seguinte: olha, o que eu estou escrevendo nesse livro aqui está tudo na Bíblia, só que na Bíblia está fora de ordem, aqui eu estou colocando em ordem. Se por acaso alguém perceber que no meu livro existe uma coisa que está diferente da Bíblia, então é eu que estou errado, isso aí você corta o que eu estou escrevendo. Mas é isso mesmo, é por isso que a igreja tem um catecismo. Para quê? Porque a Bíblia está desorganizada. A Bíblia não é um tratado científico, não é um tratado de lógica, ela não é um livro de catecismo.
É por isso que a igreja tem que montar um catecismo para a pessoa ler e entender o que tem curso bíblico para adulto, catecismo, teologia para jovens e coisas do gênero. Agora ele vai pegar um livro que tem uma pluralidade de expressões linguísticas e literárias para poder dialogar com o raciocínio lógico. Bem, poderia até fazer isso, né? Mas, se fizesse bem feito, mas ele vai ser bem desastrado nessa empreitada. Tudo é para glória, honra, louvor a Deus, devemos adorar a Deus. Isso é tão importante que é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim mesmo. E aí está a questão, né? Bem, ele pega um texto que as proposições da Bíblia não são proposições de uma lógica formal. E de fato na Bíblia está escrito: não terás outros deuses diante de mim, adorar a Deus sobre todas as coisas. Mas isso aí é bom para o ser humano. É o ser humano que tem que adorar a Deus sobre todas as coisas, porque isso é melhor para o ser humano e não para Deus. Para Deus não faz a menor diferença. Para que Deus criou o mundo? Né? Porque ele quis, tem uma superabundância de bondade, uma superabundância de ser, de existência. Então, ele cria o mundo. Não é porque está faltando nada aí. E o ser humano deve adorar a Deus, porque isso faz bem para o ser humano. Para Deus, não. Para Deus não faz a menor diferença. Que coisa, né? Isso até é primário. Mas vamos escutar o resto aqui. Êxodo 20, versículo 3. Tá? E aqui você pode notar que Deus ele é politeísta, né? Ele sabe da existência de outros deuses. Isso é brincadeira dele. Né? Brincadeiras à parte, vamos lá. Então nós temos um Deus, né, segundo a própria Bíblia, que toda a criação foi feita para ele, né? E ele quer adoração. Só que aqui nós temos um grande problema filosófico, um grande problema ontológico para a concepção dessa entidade. Tá? E esse é um problema que até lá fora os maiores apologistas têm dificuldade em responder. Bem, então são apologistas burros. Se tem dificuldade com isso, atualmente qualquer um escreve um livro só. Depois eu vou contar uma história engraçada de um sujeito aqui no Brasil que arrumou uma forma assim muito peculiar de publicar os seus livros, mas ele é da área da psicologia. Outro dia eu conto essa história, que é bem engraçada. Assim, claro, sem citar nomes. Mas aí o que esse Antônio falou mesmo? Até esqueci. Ah, sim, os apologistas são burros, meu Deus do céu. Burros não. Tem deficiência cognitiva, então limitações cognitivas, é melhor assim, né? Então limitações na sua educação a respeito desse assunto específico. Isso pode acontecer também, porque isso é muito primário, gente. Isso é primário demais, meu Deus do céu. Primário, assim, existe uma concepção de Deus que não é criacionista. Nós estamos falando de Deus que criou o mundo. Deixa outras concepções de Deus para lá. Esse Deus criacionista, Deus criacionista é feio, né, o nome. A concepção divina no judaísmo, no islamismo, no cristianismo é mais ou menos a mesma coisa, mas por que Deus cria o mundo? Porque ele está sentindo falta de alguma coisa? Não, ele não está sentindo falta de nada. Ele cria porque ele quer criar. Deus sendo uma plenitude de existência, está sobrando existência em Deus. Então Deus cria o mundo porque quer, ué. Que tá
Está boiando, está sobrando existência em Deus. Agora, o mundo, ele é perfeito? Não. Se Deus criasse um mundo perfeito, ele estaria criando um segundo Deus, né? Não faz sentido. O mundo tem imperfeições. E como Deus cria o mundo também é um assunto teológico complicado. Se parte do pressuposto de que Deus se esvazia, ou seja, ele abandona um pouco da sua glória e naquele nada que ele criou o mundo ali, né? Mas são detalhes teológicos que eu não vou entrar nesse assunto, não, porque aqui a gente está falando de filosofia. De filosofia basta dizer que Deus, a criação do mundo não foi feita porque Deus tinha necessidade de alguma coisa. O Deus não criou o mundo e o homem para porque ele tinha necessidade disso, porque ele tinha necessidade de adoração. Não é nada disso. Isso aí é muito primário. Por isso que eu acho esquisito o argumento que nenhum cristão refuta. Isso é básico. Isso aí é aritmética elementar. E falar que apologistas do exterior têm dificuldade com isso, mas para mim também não entra na minha cabeça, não. Como que eles vão ter dificuldade com um assunto tão simples assim? Eu acho que talvez esse Antônio, bem, talvez ele não está lendo direito esse povo, pode ser, mas se ele estiver lendo direito esse povo de fato está com dificuldade de refutar esse argumento, não precisa escutar esse povo mais não. Esse povo aí de cristianismo, de filosofia, teologia natural, teologia especulativa, esse povo não entende absolutamente nada. Nada. Pense comigo o seguinte: nós temos um Deus que ele é trinitário, tá? Trinitário. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles vivem em um relacionamento perfeito. Tá? Eles têm um amor perfeito entre si. Tá certo. Porque se não tivesse o amor perfeito entre si, logo Deus seria uma entidade certíssimo. gente, como a gente já viu. Nunca teria existido. Tá certíssimo. Por qual motivo o ser que está em relacionamento trinitário perfeito de puro amor iria criar um mundo imperfeito para ter um relacionamento imperfeito com criaturas imperfeitas? Sim. Isso simplesmente Boa pergunta. não faz sentido, pois Por ele quê? sai da sua plenitude para um estado de degradação. Não, senhor. Deus sendo tudo, não tem mudança nele, não. Ele continua no estado de perfeição. Ele criou o mundo. Agora, por que o mundo não é perfeito? Se fosse perfeito, seria Deus. Deus teria criado ele mesmo. Deus teria criado teria criado outro Deus. Então, qualquer coisa que Deus for criar é limitada, sendo limitada, ou seja, imperfeita, né? Limitada e imperfeita aí é mais ou menos a mesma coisa. Para que o Deus perfeito vai criar o mundo? É porque ele quer, ué. Eu vou lá saber por quê. Mas não é por carência, não é porque ele está se sentindo sozinho. Bem, e criando o mundo, ele não sai da sua plenitude, não. De onde você tirou essa ideia? Então, esse tipo de argumento, quando você fala que necessariamente Deus criou o ser humano para amar, significa que Deus não tinha o amor máximo. Quando você fala que Deus criou o ser humano para a sua adoração, significa que Deus carecia de algo ao qual ele não tinha antes. E, novamente, como diria Aquino, tudo o que um dia não foi, um dia não existiu. O outro problema é que nós podemos usar o cenário de mundos possíveis para conceber um cenário de mundo possível. Esse cenário de mundo possível aí, deixa isso para lá. Mas, de fato, se Deus criasse o mundo por uma necessidade intrínseca, então ele não seria Deus. Se ele criasse um mundo porque ele precisa da adoração humana, também ele não seria Deus, mas quem disse que ele criou o mundo por causa dessas coisas?
E Deus ama o ser humano, né? Ele criou um mundo para amar o ser humano. Mas por quê? Porque estava faltando alguma coisa? Não, ele estava sobrando. Está sobrando amor. Se o sujeito é pleno, infinito, você imagina, o cara está com amor infinito. Se ele cria um mundo e começa a amar esse mundo, não é porque estava faltando, não, está sobrando. Está sobrando. E, aliás, é bom para o ser humano amar a Deus. Isso aí é bom para nós, faz diferença para nós. Se Deus não tivesse criado o mundo, para ele não faria a menor diferença. Mas isso é muito básico, por isso que eu estou estranhando o argumento que nenhum cristão refuta. Além disso, apologistas do mundo inteiro estão tendo dificuldade com isso. É, isso é a mesma coisa de falar assim que matemáticos de todo mundo estão tendo dificuldade com função de primeiro grau. Não faz sentido isso não. E aqui tem um... Espera aí, vamos ver aqui. De um Deus de puro amor que vive um relacionamento trinitário perfeito, que queira criar para ser adorado ou para amar, pois aí nós entraríamos. Ele não cria nem para ser adorado, nem para ser amado. Essa incompatibilidade lógica. Eduard Fise, em seu livro, ele tenta descartar o ateísmo com a seguinte citação: The real debate is not between atheism and theism. The real debate is between theists of different tribes. Jews, Christian, Muslim, Hindus, plurally, philosophical theists, and so forth. Ou seja, ele quer descartar o ateísmo e dizer que a verdadeira batalha são entre os outros tipos de teísmo. E está certo. O ateísmo é um tipo de teísmo. O ateísmo bem, tem uma certa diversidade no ateísmo, né? Mas o ateísmo é o teísmo que não vai querer chamar a plenitude de Deus, vai querer chamar a plenitude de outra coisa. Mas nem sei para que eu falei isso, que não cabe aqui. Só que, como nós acabamos de ver, nós descartamos o cristianismo, a divindade trinitária, Descartou todas nada. as outras que se baseiam em algo semelhante. Então vamos descartar isso aqui, pois nenhum Deus, que é puro amor, que é um ser máximo, que é um ser absolutamente pleno, poderia ter criado a nossa realidade. Poderia sim. Qualquer Deus pleno, que é amor pleno, que não lhe falta nada, pode criar a nossa realidade sim. Mas não porque ele precisa, não porque ele carece dessa realidade. Agora, nota que esse erro não é nem um erro de argumento lógico, é um erro conceitual. Não é que a pessoa colocou conceitos adequados e dali fez uma conclusão não válida. O argumento é não válido. Não é isso, não. O erro aí é conceitual, não é nem erro de lógica. A pessoa parte do pressuposto que se Deus cria o mundo é porque ele precisa do mundo, se Deus cria o ser humano é porque ele precisa do ser humano. Isso é erro de conceito, isso nem erro lógico chega a ser. Bem, é um erro de conceitos, né? E fica aqui o desafio para que possam me refutar. Já está refutado. Aliás, essa história de refutar, que besteira, né? Parece que o sentido da vida é você vai ficar refutando. Aí eu refuto um cara, eu sou o tal, refutei. Aí o outro vem e me refuta, e fala, refutei fulano de tal, vou ganhar uma medalha por causa disso. Besteira, ué. Vai refutar o cacete. Ué. Em relação a esse argumento, pois esse argumento demonstra que, pelo cenário de mundo que nós vemos hoje, o que melhor explica tudo isso é o modelo naturalista e não o modelo sobrenaturalista. Bem, então ele está querendo dizer que esse argumento prova que o modelo naturalista está correto e que leva vantagem.
ao modelo sobrenaturalista? Não sei de onde eu tiro essa conclusão, porque de repente aparece na conclusão naturalismo. Nenhum momento, nenhuma premissa apareceu naturalismo, de repente o naturalismo brota assim. E não, mas não é assim não, você vai ter que explicar por que que o naturalismo é melhor que o sobrenaturalismo. E para isso você vai ter que falar que não tem nada de sobrenatural. Para isso você vai ter que falar que tudo é natural. E falando que tudo é natural, você vai ter que falar que o naturalismo se autossustenta, que a lei da termodinâmica, a segunda lei, está errada. Porque não há desgaste de energia. O naturalismo ele vai se desgastando, mas essa energia vai se reconfigurando para poder manter a natureza funcionando. Vai ser difícil, viu? Vai ser muito difícil. Como que um modelo naturalista... É a questão do mundo fechado, né? Mundo fechado, mundo aberto. A questão que foi discutida na filosofia não cabe. O modelo naturalista ele é fechado por natureza, não cabe. Não tem como. É um mundo fechado. Como que seria? Faz o menor sentido. Mundo naturalista. Depois eu vou tentar ver outros vídeos seus e de outros ateus para saber o que vocês estão querendo dizer com esse mundo naturalista e que a explicação naturalista é superior para mim. Acho que até cientista hoje em dia já joga para os quintos dos infernos esse negócio de naturalismo. Então, está aberto aí o desafio. Quem puder me refutar, fique à vontade. Pronto, fiquei à vontade, já te refutei. Agora o que eu faço? Te refutei, e aí? Vou até repetir aqui a refutação para não ficar... Para ficar mais claro, talvez. Deus é pleno. Por que ele criou o mundo? Por excesso de plenitude, vamos dizer assim. Ele precisa do mundo, não precisa. Precisa do ser humano, não precisa. E isso é o quê? Isso é a aritmética elementar da teologia cristã. Então, esse argumento que nenhum cristão refuta é uma besteira. Mas isso é uma besteira. Eu fico tentando ainda, talvez, achar um ponto de vista em que ele não seja assim tão agressivamente bobagem, e partir para quem que não sabe que Deus criou o mundo, não foi para ele, assim, não foi por uma necessidade intrínseca, quem que não sabe disso? É claro, os cristãos que vão andando por aí afora, não tem obrigação de saber disso, não. Eles estão vivendo a fé deles. Uma coisa é entrar na teologia especulativa, numa teologia revelada, isso não é para tudo. Tem gente que não tem esse tipo de vocação. Mas para aqueles que estão envolvidos num debate, quem que não sabe disso? Quem que não sabe que Deus não precisava criar o mundo? Não tinha falta de nada, não tinha nenhuma necessidade intrínseca de Deus para criar o mundo. Quem não sabe disso? Isso é igual você falar assim, o cara ele é matemático, mas ele não sabe aritmética, não. De fato, ele está muito errado. Eu vou continuar pensando aqui para ver se... tem salvação mesmo, não. Tem salvação mesmo, não. Você pode desistir disso aí. Se tem apologistas perdendo tempo com esse argumento, pode deixar os apologistas para lá. E se tem cristão que não consegue refutar isso aí, você fala para ele, você tem um negócio chamado catecismo da igreja, que você pode estudar, que você pode aprender, porque esse cristão não está sabendo de nada.
Mas se for um cristão dedicado à teoria, né, a pesquisas, ninguém tem obrigação de viver, não é teorizar. Bem, no mundo antigo, viver e teorizar era mais ou menos a mesma coisa, né? O objetivo da vida seria contemplar o mundo. Teorizar seria algo assim como com, peraí, contemplar o mundo. Mas hoje em dia não. Ninguém tem obrigação de ficar estudando até não aguentar mais. A pessoa tem muita coisa para fazer e você mesmo ignorando a natureza do seu pai, a natureza do seu irmão, a natureza do seu amigo, mesmo assim você se relaciona com ele. Então, mesmo ignorando a natureza de Deus, o cristão se relaciona com ele. Agora, se um cristão que entende de teologia não está sabendo refutar isso aí, tá? É sinais dos tempos. Pronto, está refutado.